Olá pessoal, aqui quem fala é a professora de matemática Aldirene Guilhermino. Dessa vez estou aqui para a gente resolver algumas questões, tá? Falando-se de análise combinatória e dando continuidade também à probabilidade, certo? Fazendo a junção dos dois, né? Em alguns exemplos hoje, ok? E fazendo outros exemplos, tá? Só com análise combinatória, no caso, a combinação, certo? A fórmula de combinação. Nós sabemos que na análise combinatória nós temos permutação, né, arranjos, tá? E combinação, tá? Então aqui está a fórmula de combinação: CNP, NP, N menos P, tá? Esse N com esse ponto de exclamação significa que vamos permutar, esse P também, tá? Quando a gente vai lá em probabilidade, tá? Esse N significa o valor total, tá? Aqui em combinação, e esse P, a quantidade de eventos, ou seja, a quantidade que serão sorteadas, tá? Então, aqui, ó, uma equipe de 12 pessoas é formada por 9 homens e 3 mulheres, das quais 2 serão sorteados para compor uma comissão. Qual é a probabilidade de a comissão ser formada por 2 mulheres? Ou seja, em combinação, tá? A ordem não importa, tá? Pode a Maria estar em primeiro lugar, ou a Joana estar em segundo, tá? Ou Joana em primeiro e Maria em segundo, não importa a ordem. Arranjos importa a ordem, mas combinação não importa, tá? Então, o que a gente tem? Um total de 12 pessoas, ok? Então, a gente tem aqui um total de 12 pessoas. E serão sorteadas quantas pessoas? 2 pessoas. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o N12 total, P2, né? A permutação 2. Então, o que a gente vai? Só substituir agora aqui na fórmula, tá? No lugar de N, coloquei 12. No lugar de P2, depois N12, tá? E P2. O que a gente faz aqui, ó? Então, eu vou permutar, certo? O que acontece aqui? Se eu subtrair 12 menos 2, vai ficar igual a 10, tá? Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou permutar esse 12 em ordem decrescente até 10, tá? Por quê? Porque esses dois termos aqui, ó, tanto aqui no numerador quanto aqui no denominador, estão igual. Então, eu posso cortar, certo? Então, eu permutei, tá? 12 vezes 11 vezes 10, tá? Parei no 10 porque eu posso cortar um com o outro aqui, ó. Numerador com o denominador, tá? Posso cortar. E aqui, ó, permutei o 2 até o 1, tá? Em ordem decrescente. Então, o que eu vou fazer? Como eu vou cortar aqui, ó, 10 com esse 10 aqui, né? Então, a gente vai multiplicar só 12 vezes 11. Então, 12 vezes 11, aqui, ó, 12 vezes 11 dá igual a 132, tá? E multiplicando 2 vezes 1, isso é igual a 2, tá bom? E aí, o que eu faço? 132 dividido por 2, que é igual a que? 66, certo? E aqui, qual é a probabilidade de a comissão ser formada por 2 mulheres, né? Qual é a probabilidade? Primeiro, né, a gente fez CNP, tá? Porque a gente achou aqui, ó, o espaço amostral de 66, tá? E agora, tá? A gente vai fazer o quê? Combinação, tá? Mesma combinação, tá? Agora temos quantos homens? Por 9 homens e 3 mulheres, das quais 2 serão sorteadas, não é isso? Então, aqui a gente tem o quê? 3 mulheres, tá? E 2 serão sorteadas, tá? Na primeira fórmula, a gente fez o total todo, tá? 12 na equipe, né? 12 pessoas e 2 que serão sorteadas. E agora a gente vai fazer com que 3 mulheres, tá? E 2 que serão sorteadas, tá? 3 e 2, tá? E a gente faz a mesma coisa, ok? Vou permutar aqui, ó, no lugar de N, vou colocar 3, tá? Que é o que aqui? O meu espaço, meu número de eventos. Aqui foi o meu espaço amostral. E aqui eu vou encontrar o meu número de eventos, tá bom? Então, N, né, é igual a 3, tá? Meu P2, tá? Vou fatorar 3, né, em ordem decrescente. E 3 menos 2, isso é igual a 1,
tá? Se eu multiplicar 3 vezes 2 dá 6, né? Corta aqui esse 1 com esse 1. 3 vezes 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, esse 66 aqui é o quê? Meu espaço amostral, o total todo, tá certo? Porque eu peguei aqui a quantidade toda aqui na questão, tá? 12 pessoas, que serão sorteadas 2. E depois peguei 3 mulheres, tá? E serão sorteadas 2. Ou seja, eu fio números de espaço amostral, depois eu fio números de eventos, tá bom? E agora a gente joga na fórmula da probabilidade, ok? Então, meu N é o que? O espaço amostral é igual a 3. E o meu NS, né? Meu N é o número de evento é 3, meu NS, o espaço amostral 66, tá? Se eu dividir, né, achar o número, né? Vou aqui, achar o número que tanto divida o numerador quanto o denominador em números inteiros. Então, vou fazer 3 dividido por 3 dá 1, 66 por 3 dá 22. Então, qual é a probabilidade de a comissão ser formada por 2 mulheres? 1 sobre 22, certo? Tudo bem? E aqui temos mais uma questãozinha, tá? Quando a gente permuta, né? Usa todos os elementos, arranjas, importa a ordem, combinação, não importa a ordem, certo? E aí a gente tem mais uma questãozinha aqui. Os presentes a determinada reunião, tá? As pessoas que estão lá presentes na reunião, ao final da mesma, cumprimentam-se mutualmente com aperto de mão. Os cumprimentos foram em número de 28. O número de pessoas presentes à reunião é, né? O que a gente faz aqui? A gente tem um total de 28 pessoas. Só que no final dessa reunião, né, eles se cumprimentam, ou seja, 2 pessoas, tá certo? E o total de pessoas nós não sabemos, é um total X, né? A gente só sabe que 2 pessoas se cumprimentam, e aí seria o que? O nosso P, né? Que é a nossa permutação, tá? O total não sabemos, né? É o que vamos descobrir, o número de pessoas presentes na reunião seria quanto, certo? O que a gente vai fazer com combinação, tá bom? O que a gente vai fazer aqui, ó? 2 pessoas se cumprimentam, pode ser José e Carlos, né? Ou Carlos e José, como eu falei, na combinação não importa a ordem, certo? E aí a gente tem aqui um caso de combinação. Temos aqui a nossa fórmula, tá? Ela pode ser tanto do primeiro jeito que eu mostrei, tá? Com P aqui ou P depois, tá? Tanto faz, dá no mesmo. Só mudou a posição, tá? E aqui também, tá? Tô mostrando aqui 2 métodos, tá? Porque tem livros que tem daquele jeito que eu mostrei, tá? E outros que tem desse jeitinho aqui, tá? CPN, tá? Ou CNP, dá no mesmo CNP, tá bom? N menos P, P. N permutado, N menos P permutado e P permutado, tá? Então, o que a gente faz aqui? Então, eu sei que os comprimentos foram em números de 28, tá? Então, eu sei que isso aqui é igual a 28, né? Então, CNP é igual a 28. Eu sei que o meu N aqui, ó, o número total eu não tenho, então é o quê? Igual a X, tá? O meu N também eu não tenho aqui, que é X, menos o meu P, né, que é o permutado, que foram o quê? Esse comprimento. Então, esse comprimento são 2 pessoas, então é igual a 2, tá? Menos 2, tá? E aqui, ó, o meu P também continua sendo 2. E aí a gente segue, tá? O que eu vou fazer aqui? Tá? Fazer a distribuição, tá? Vou permutar aqui, ó, esse x menos 2, tá bom? Vou elevar ele aqui, ó, para o numerador. O que eu vou fazer, tá? Vou permutar. Só que agora eu vou fazer o contrário. Em vez de ser em ordem decrescente, tá? Vou fazer em ordem crescente, tá bom? Vou pegar esse x aqui, ó, e vou permutá-lo ele em ordem crescente. Elevando aqui para o numerador. Então, vai ser x menos 1 vezes x menos 2, tá bom? O que acontece, né? E aqui eu vou perguntar o 2, 2 vezes 1, tá certo? E agora, o que eu vou fazer? Se eu cortar aqui, ó, x menos 2 com x menos 2, né? O que sobra, né? Sobra 28, tá? Que é igual x, abre parênteses, x menos 1, fecha parênteses, dividido por 2, tá bom?
porque 2 vezes 1 é 2. Então, vou dividir isso aqui por 2. Mas o que é que eu vou fazer? X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 1 tá igual a x. 28, né? Fiz aqui, ó, regrinha de 3. 28 vezes 2, 56. E aí, aqui eu tenho o quê? Tem uma equação do segundo grau, né? E a gente vai descobrir, né? Quantas pessoas, né? Nessa reunião existe. Então, vamos aqui. Então, a gente vai descobrir. Então, pela fórmula de delta e Bhaskara, né? Segundo grau, a gente descobre, tá bom? Então, x ao quadrado menos x menos 56 é igual a 0. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? Onde b é menos 1 aqui, ó. Menos x, isso significa que é menos 1, tá? Quando a incógnita não vem acompanhada com número, dentro da matemática, ela tem um valor de 1. Então, menos 1 ao quadrado menos 4, que é da fórmula, vezes 1, que é o meu A aqui, ó, A, B e C, né? O meu A vale 1, vezes menos 56, tá certo? Se eu fizer menos 1 ao quadrado, isso dá 1, mais menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes menos 56, isso vai dar igual a 224, tá? Se eu fizer 1 mais 224, isso é igual a 225, ok? E aqui a gente vai usar a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, e a gente já tem aqui, né, a raiz de delta. Então, menos, né, que é da fórmula, menos b, que é igual a menos 1, mais ou menos a raiz de quanto do delta, que é 225, dividido por quanto? 2 vezes 1, que é o nosso a, tá? O a vale 1. É igual a 1, tá? Que menos com menos jamais, então 1 positivo, mais ou menos a raiz de 225, 15, tá certo? Então, aqui eu tenho x1, né? Que é igual a 1 mais 15, 16, dividido por 2, 8, tá? Então, esse daqui é válido, tá? Porque o quê? Positivo, então se é positivo é válido. E x2 a gente tem 1 menos 15, que é igual a menos 14, dividido por 2, que é igual a menos 7. Então, o que vale é isso aqui. Então, quantas pessoas estavam presentes na reunião? Quantas pessoas? 8 pessoas, ok? Espero que tenha entendido e até mais.